Oi, eu sou a Rafaela Barros e estamos aqui simplificando a redação. Hoje nós vamos falar sobre algo importantíssimo para garantir aquela pontuação extra que todo mundo adora na redação. E além disso, é algo que não precisa ser tão fora do seu cotidiano, é algo que não precisa ser de outro mundo e que eu tenho certeza que você tem e que você sabe. E ainda é algo que a própria matriz de referência do Enem solicita, que se chama repertório sociocultural. Calma, sem se desesperar, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é um repertório? O repertório basicamente é um conjunto de conhecimentos. Então, nós podemos ter repertório sobre mecânica, nós podemos ter repertório sobre cultura pop, podemos ter repertório sobre K-pop, podemos ter repertório sobre literatura norte-americana, literatura brasileira, podemos ter repertório sobre gramática, podemos ter repertório sobre cantadas. Inclusive, recomendo, porque ninguém merece você chegar na pessoa, oi sumido, oi sumida, ai, vem sempre por aqui. Nossa, o tempo tá estranho, né, nessa pandemia. Repertório de cantadas é importante para saber como chegar na pessoa e não ficar parecendo um boboca ou uma boboca. Ai, esse cabelo não é daqui. Então, basicamente é um conjunto de conhecimentos que pode ser de qualquer área do conhecimento. Quando a gente fala de repertório sociocultural, nós estamos pensando em conjunto de informações da sociedade que possa abarcar também a cultura. Então, o que a redação do Enem quer, o que a matriz do Enem solicita para você, é que você, no seu texto, apresente informações sociais, culturais de conhecimento. Claro que uma parte desse conhecimento necessário sobre o tema em questão vai ser apresentado nos textos motivadores. Rafa, eu posso utilizar as informações dos textos motivadores na minha redação? Pode. Os textos estão lá para te ajudar, para te motivar, para te nortear. A questão é, primeiro, você não pode copiar literalmente o que está lá. Então, você não pode transcrever nada do texto motivador. Outra coisa que você também não pode é basear toda a sua argumentação, todo o seu ponto de vista, toda a comprovação dos seus pensamentos só naquilo que está no texto motivador. Por quê? Porque o texto motivador ele é o mesmo para todos os alunos. Então, todo mundo, em tese, está no mesmo nível de conhecimento. E a sua nota, ela só vai se sobressair se você tiver informações a mais. E é aí que entra o repertório sociocultural. Inclusive, a colocação desse repertório é analisado na competência 2, que eu já expliquei para vocês no primeiro vídeo do canal que fala sobre as competências, vai dar uma olhadinha lá para entender sobre essa correção. Então, todas as informações extra que nós tivermos das áreas do conhecimento e aquilo que a gente conseguir interligar a nossa redação, ao nosso texto, conta como repertório sociocultural. Isso quer dizer absolutamente tudo. Músicas, filmes, livros, poemas, conceitos da física, conceitos da química, conceitos da história. Então, basicamente, tudo aquilo que for informação pode ser utilizado no seu texto. Professora, tem como eu usar o Aldair Playboy na minha redação? Tem. Agora você só vai precisar encontrar uma forma de conexão e a gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco nos exemplos. Outra coisa que a gente precisa atentar é na utilidade dessa informação. Você não pode simplesmente decorar uma frase bonita de algum filósofo, você não pode simplesmente decorar um dado estatístico e achar que jogando na sua redação vai garantir a pontuação, porque não é assim que funciona. A ideia é que você tenha um repertório sociocultural que seja legitimado. Ele deve ser pertinente e deve ser produtivo. Vamos entender isso aí. Primeiro, legitimado. O repertório legitimado é aquele que tem fonte. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em falar sobre o avanço da tecnologia, a gente pode pensar na Revolução Industrial, que foi uma situação histórica que aconteceu, na verdade, 3, que aconteceram e que ajudaram nesse impulso da tecnologia. Então, citar esse fato histórico traz uma comprovação. Se a gente pensa, por exemplo, em uma estatística, 37,5% das pessoas estão acima do peso no Brasil.
Você não pode simplesmente jogar os números. A gente precisa dizer que é segundo o IBGE, segundo o IPEA, segundo o G1, segundo a Folha de São Paulo. Então, legitimado significa ter fonte, significa uma informação que é comprovada. Não saiu do nada, não brotou do meu coração. Existe em algum lugar e esse lugar é legítimo, ok? Segundo, um repertório pertinente. O que é um repertório pertinente? É algo que está relacionado ao tema, é algo que faz sentido. Então, colocações pertinentes são colocações lógicas. Então, não adianta, por exemplo, você vir falar para mim sobre água se o meu tema é fogo. Tá entendendo? Então, as coisas elas precisam ser pertinentes, elas precisam ser lógicas. Por exemplo, existe uma frase do Nelson Mandela que diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Aí imagina, você escreve essa frase lá, de acordo com Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. Sendo assim, as pessoas precisam se alimentar melhor. Faz sentido? Não. Tá legitimado, porque você expôs o autor da frase, mas não é pertinente, não faz sentido com esse conteúdo, com esse tema, então a gente precisa atentar àquilo que está relacionado. E por fim, é necessário que esse repertório ele seja produtivo. O que é um repertório produtivo? É um repertório útil, porque muitas vezes, mesmo que a frase ela tenha uma relação com o tema que a gente está apresentando, ela não tem sentido ou ela não está sendo bem utilizado com o argumento que você está apresentando. Então, mesmo que ela tenha uma fonte, mesmo que seja relacionada ao tema, se ela não for realmente necessária, se ela não for uma comprovação daquilo que você está apresentando como argumento, você não vai receber a pontuação total por esse repertório, tá bom? Então, vamos ver um exemplo sobre isso, só para vocês atentarem do que é que eu tô falando. O nosso exemplo é de uma redação, que foi uma redação realmente do Enem, ela é uma redação real, e com o tema que foi do Enem de 2017, a formação educacional de surdos no Brasil. Então vamos prestar atenção aqui só nessa introduçãozinha. Primeiro, no filme francês Família Bélier, todos com exceção da filha são surdos. Então, se o meu tema é formação educacional de surdos, aqui ela está falando que é uma família de surdos, existe um filme, então aqui já está comprovado, certo? Legitimado. E as pessoas são surdas, então é pertinente até então. Mas olha só o que vem depois. O pai, cansado pela discriminação, decide se candidatar a prefeito daquela pequena cidade para que as pessoas como ele pudessem ter mais direitos e, claro, mais valor. No Brasil, ainda não se adotou uma forma de inserir as pessoas com surdez na sociedade. É dada uma educação, mas é muito falha e não há preparação dos professores. A gente não vai entrar aqui na questão gramatical de algumas falhas que existem, nem na questão da linguagem, a gente só tá vendo o repertório, ok? Então, lá em cima, lá no comecinho, era lógico falar sobre esse filme, porque é de uma família de surdos e o tema também está relacionado a isso. Contudo, no resto do parágrafo, em que se há uma explicação maior, existe essa necessidade de explicação maior sobre a conexão entre isso e o tema e a argumentação, a problematização, não acontece, porque a explicação maior sobre o filme que se dá é que o pai, ele decidiu se candidatar a prefeito para que os surdos, as pessoas como ele, tivessem mais direito e mais valor. Mas o meu tema é formação educacional. Então, quando vem na parte de baixo, por exemplo, a gente tem, se falando que no Brasil não se tem nenhuma forma de inserir as pessoas com surdez na sociedade e que a educação é falha, mas nenhuma dessas informações está relacionada ao filme. Então, esse repertório aqui, ele é legitimado, porque existe aí uma explicação, uma fonte de onde é que vem esse tema que se está falando, que foi do filme francês. Ele até é pertinente, porque está conectado aí a uma família de surdos, então a educação de surdos. Mas ele não é produtivo, ele não é útil, ele não é necessário, ele acabou não tendo função. E é exatamente isso que nós queremos evitar. É muito importante que todas as informações que você apresente sejam relacionadas de modo direto
com aquilo que você vai defender, certo? Então, aí agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de utilização de 4 repertórios que são completamente possíveis, plausíveis, e alguns até é bom você guardar na sua caixinha de memória, porque eles servem para inúmeros temas, tá bom? Vamos lá. Primeiro exemplo. Consoante a Constituição Federal de 88, todo indivíduo tem direito igualitário a uma educação de qualidade. Então, isso aqui é o meu repertório. Tá legitimado? Sim. Ele tem a comprovação aí que é da Constituição, tá sendo dito isso. Ele é produtivo, a gente ainda não sabe, mas é pertinente porque o tema aqui é educação em questão do Brasil e tá dizendo que todos têm direito a uma educação de qualidade. Então, até então, legitimado e pertinente, ok? Vamos ver se ele foi produtivo? Entretanto, para a garantia democrática de liberdade, a permissão para o ensino domiciliar no Brasil foi concedida, alterando assim essa premissa na prática, haja vista que nem todos os estudantes residenciais têm um ensino de qualidade. Então, a gente já pode parar por aí, porque a gente já percebeu que sim, foi produtivo. Afinal de contas, aqui a Constituição garante uma educação de qualidade, entretanto, nós estamos apresentando que algumas pessoas dentro do ensino domiciliar não têm acesso a um ensino de qualidade. Então, olha aqui, ó, a correlação. Fez essa correlação, tem sentido, então tá super certo. Já tem um repertório sociocultural que tá garantido aí uns pontinhos extras. Então, vamos contar que utilizando isso, a gente já tem garantido 200 pontos e claro que a gente quer muito mais que isso, né? Vamos para o nosso segundo exemplo. Olha só. Na música Desconstrução, do compositor Tiago York, o tema em questão é a depressão das pessoas frente ao imediatismo no mundo digital odierno. Olha quantas palavras bonitas, professora. Como é mesmo que eu chego nessas palavras bonitas? A partir de uma leitura. Por exemplo, esse trecho que você leu e viu essas palavrinhas bonitas, você já pode ir memorizando. Você já pode fazer questão de, sempre que for treinar uma redação, utilizar esses vocábulos, porque aí vai se tornando mais natural essa utilização de uma linguagem mais formalizada, beleza? E aí, continuando. Entretanto, percebe-se que o disfarce aparente em redes sociais servia para mascarar a realidade de uma condição psíquica fragilizada da personagem da canção, que a levaria posteriormente a cometer suicídio. Vamos já analisar esse comecinho, tá? O tema é saúde mental no século XXI. E como nós já falamos, é muito importante que esse recorte do tema esteja apresentado de modo claro, de modo explícito, na introdução, e a gente vê que tem aqui, ó, a saúde mental no século XXI, então vamos ver se está indo no caminho certo. O primeiro exemplo que eu mostrei foi a Constituição, que é algo mais geral, algo mais formal. Agora, eu tenho uma música, então você pode tentar utilizar músicas. E aí, mas professora, eu acho que as músicas que eu ouço só tem mais, assim, batida, não tem tanta letra. Então vamos começar a procurar umas músicas que tenham mais letra, pelo menos leia a letra, para você ver se consegue encaixar em algum lugar, tá certo? Então, aqui a gente tem uma música e o repertório ele já está legitimado porque nós temos o nome da música e o compositor, então legitimei, ok? E aí nós temos uma explicação da música para fazer com que talvez seja pertinente. Então, o tema é a depressão e a gente já sabe que depressão está relacionada à saúde mental das pessoas relacionadas ao mundo digital, ok? E aí, como é que a gente vai ver se foi produtivo ou não? Olha só, aqui eu tenho a utilização de um conectivo analogamente. Então, fazendo uma analogia dessa música, a saúde mental do século XXI é uma temática que precisa ser discutida. E por que faz sentido? Porque antes a gente estava falando de uma pessoa que estava passando por problemas de saúde mental. Então, essa temática que está sendo apresentada na música é algo muito recorrente. Inclusive, de acordo com essa introdução, há um aumento dos índices de problemas psicológicos e de suicídios. E o suicídio é algo que foi citado na própria música. Então, nós temos um repertório aí que foi legitimado, pertinente e produtivo, certo? Vamos agora para um outro exemplo com um filme. Olha só, esse filme, Professor Aloprado, eu acredito que muitas pessoas conhecem, porque afinal de contas, a Sessão da Tarde tá aí para isso, né? Então, o filme Professor Aloprado narra a história de Sherman Klump,
professor universitário e obeso mórbido, que desenvolve uma fórmula milagrosa para o emagrecimento imediato, a qual, contudo, não dá certo e o leva a inúmeras situações complicadas. Fora da ficção, odiernamente, no Brasil, é possível encontrar casos análogos ao do protagonista, demonstrando, assim, a urgência na prevenção da obesidade no país. Nesse contexto, cabe a análise dos fatores que colaboram com esse grave problema, bem como sua possível solução. Vamos lá. A gente tem o filme, uma explicação do filme que fala de uma pessoa que é obesa e que busca um emagrecimento imediato que não dá muito certo, tá? Então nós temos aqui um repertório que está legitimado e que é pertinente, afinal de contas o tema é a prevenção da obesidade. E aí, como é que a gente vai ver se isso foi produtivo ou não? Fora da ficção, e aí atentem que é importantíssimo sempre fazer essa relação, tá? Ó, aquilo ali é ficção, mas na realidade temos situações parecidas. É possível encontrar casos análogos ao do protagonista. Então, como é que a gente está tornando esse repertório produtivo? Nós estamos dizendo que a situação de ser obeso, de buscar um emagrecimento muito rápido e que traz situações complicadas à sua vida, também existe na vida real. E isso demonstra uma urgência na prevenção da obesidade do país. O tema. Por que traz esse pensamento? Porque nós podemos, né, ter uma situação aí social de muitas pessoas que vão sofrer tanto com obesidade quanto com dietas malucas, com dietas loucas, que podem, obviamente, fazer muito mal à saúde. Então, repertório produtivo. E agora vamos para o nosso último exemplo, que eu só estou mostrando todos esses exemplos para vocês perceberem que a gente pode utilizar tanto documentos oficiais, nós temos a possibilidade de usar fatos históricos, quanto filmes. O professor Aloprado passava o tempo inteiro na sessão da tarde, fez parte da minha infância e acredito que não, da de vocês não, porque, ai meu Deus, eu não sou mais tão nova. Eu costumava ser a mais jovem de todos os lugares e aparentemente isso está acabando. Mas tudo bem, a vida segue, né? Se vocês não conhecem o Professor Aloprado, recomendo. É um filme bem bobinho, mas que é legal de assistir. E tem a música do Thiago York. E agora, por fim, nosso último exemplo é uma animação que eu acredito que muitos de vocês conhecem. WALL-E. Na animação WALL-E dos estúdios Pixar, e aí percebam que sempre tem essa explicação. No filme tal, nós temos tal personagem, na Constituição existe esse pensamento. Então a gente nem sempre permanece simplesmente generalizando. A gente precisa focar naquilo que nós queremos em relação a esse repertório. No caso, na animação WALL-E, que não é de qualquer lugar, é dos estúdios Pixar, a população vive fora do planeta Terra devido à grande quantidade de lixo acumulada com o tempo e impulsionada pelo consumismo. Então, aqui nós temos uma explicação acerca da animação, ok? Vamos ver, a gente já sabe aí que tá legitimado, tá pertinente porque tá falando aí das pessoas e desse acúmulo de lixo e tudo mais, que é o tema, né, a relação do homem com o meio ambiente, mas vamos analisar um pouquinho mais. Fora do âmbito da ficção, e aí, ó, voltamos para essa ideia de fazer sempre a correlação. Há grande preocupação não só com a destinação do lixo, mas com toda a relação entre o homem e a natureza. Então, olha só, existe essa situação aqui da quantidade de lixo e existe uma questão mais profunda, que é o recorte do tema. Lembra que eu já falei? Sempre, sempre, sempre coloca o recorte do tema na tua introdução para o corretor ter certeza que você está fazendo a coisa certa. E aí, já migramos para o nosso tópico frasal, visto que os impactos trazem prejuízos irreparáveis. E aí, vê-se uma situação que necessita de maior atenção governamental e social, a fim de evitar maiores danos colaterais. E aí, eu sei que eu já falei aí 3 vezes, me perdoe? Aí. Olha a dica de ouro. Percebe que no final do parágrafo, o direcionamento que o autor do texto colocou, o autor ou a autora, né? Colocou que essa situação precisa de uma atenção governamental, então precisa ser analisada e necessita-se de uma resolução para evitar maiores danos. Esse pensamento ele vai servir para 99% dos temas. Por quê? Porque todos os temas, todas as problematizações que são apresentadas pelo Enem são uma problemática social que deve ser analisada e resolvida. Então, se você em algum momento da sua redação, da escrita, teve uma dúvida de como finalizar a sua introdução, você pode dar esse direcionamento.
esse tema aqui é algo importante de ser debatido e resolvido porque afeta a sociedade como um todo, beleza? Então, é isso. Eu acredito que tenha ficado claro que o nosso repertório ele pode vir de inúmeros lugares. Ainda vão ter alguns vídeos aqui dando algumas dicas específicas de repertório. Hoje foi para vocês entenderem esse conceito. Qualquer dúvida, coloca aqui, fala com seus professores, procura alguém, não fica com dúvida e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau!